Capítulo 6 de Josué. Os muros vão ter que cair à força, porque a força vem de Deus, irmãos. Capítulo 6, versículo 1. Quem encontrou, diga amém. Amém. Capítulo 6, versículo 1 diz assim: Então Jericó estava firmemente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía e ninguém entrava. E o Senhor disse a Josué: Vê, tenho dado na tua mão Jericó, e o seu rei, e os homens fortes e valentes. E vós rodeareis a cidade, todos vós homens de guerra, e andareis ao redor da cidade uma vez. Assim fará por 6 dias. E 7 sacerdotes carregarão diante da arca 7 trombetas de chifres de carneiro. E nos 7 dias vós rodeareis a cidade 7 vezes. E os sacerdotes soprarão as trombetas. E sucederá que quando eles derem um longo toque com o chifre de carneiro, e quando ouvirdes o som da trombeta, todo o povo gritará com um alto brado. Diga alto brado. Alto brado. E o muro da cidade cairá completamente. E o povo subirá, cada homem direto à sua frente. E você diz amém, pode se assentar. Eu quero aproveitar a campanha, o tema da campanha, essa temática que é muito apropriada para o momento. E quero compartilhar com os irmãos desse texto bíblico que fala algo muito real e muito forte de Deus para a vida da gente. A história da queda das muralhas de Jericó se deu através desse ilustre homem de Deus que é muito conhecido na Bíblia, chamado de Josué, que foi incumbido com uma das maiores responsabilidades que um homem podia ter. Uma revista americana, ela deu um destaque com os maiores guerreiros de toda a atualidade, dos últimos anos, dos últimos tempos, e eles escolheram 100 homens de guerra desde os primórdios da história, e eles classificaram Josué como um desses 10 homens. Por quê? Se você prestar atenção na história de Israel, Moisés é o legislador. Ele tira Israel do Egito. Moisés tira, com a mão forte de Deus, um grupo de escravos. Esses escravos, todos eles, mesmo libertos do Egito, eles morrem no deserto, com exceção de Josué e Caleb. Esses filhos dos escravos não eram guerreiros, mas Josué os treinou, mas Moisés no deserto. A gente já ouviu sempre uma célebre frase, que deserto é escola de treinamento de Deus para crente. Eu sei que tem gente aqui no deserto da vida passando aí uns perrengues. Não se preocupe não, o deserto vai só treinar você para você conquistar lá na frente. É assim que funciona com Deus. A mecânica do reino de Deus é diferente da mecânica humana. Então esse moço chamado de Josué, ele foi chamado por Deus com a responsabilidade de introduzir um povo a uma herança dada por Deus. Moisés recebeu a lei, ensinou ao povo no deserto, mas a responsabilidade de exigir que a lei fosse cumprida à risca estava sobre a responsabilidade de Josué. E uma coisa interessante que eu aprendo entre Josué e Moisés: Josué, ele tinha uma chamada diferente de Moisés. Deus disse para Josué: Josué, olhe, seja forte, seja corajoso, porque você vai entrar com esse povo na terra prometida. Mas tem um detalhe, Josué: da forma que eu fui com Moisés,
eu serei com você. O que é que eu aprendo com isso? E Deus poderia ter dito para Josué: Josué, eu usei Moisés e vou usar você da mesma forma. Mas Deus disse diferente, disse: eu fui com Moisés e eu também serei com você. Porque com Deus funciona assim, irmãos. Deus não trabalha com réplica, Deus não trabalha com cópia, Deus trabalha com autenticidade. Você que está aqui nessa noite, você é autêntico para a obra de Deus. Então não queira copiar, nem queira imitar. Seja você mesmo, porque se você é autêntico, Deus vai usar você na sua autenticidade. Da forma que Deus foi com Moisés, Deus disse: eu vou ser com você. Agora Deus estabeleceu algumas regras para Josué. Deus não deixou a coisa do jeito que Josué pensava talvez fosse acontecer. Deus estabeleceu regras, princípios e mandou que ele cumprisse toda a lei. Primeira coisa que Deus disse para Moisés, para Josué: de dia e de noite não se aparte do livro desta lei. É de dia e de noite. E Josué se apaixonou tanto pelo livro da lei, que no capítulo 21 do seu livro, versículo 45, já no final do seu ministério, Josué abriu a boca e disse: olhe, nenhuma das boas palavras de Deus caíram por terra. Tudo que Deus fez por intermédio do seu servo Moisés, o que ele falou através de Moisés, ele cumpriu. Josué se tornou um homem tão eficiente, tão conhecido no céu, que foi o único homem da terra que a Bíblia diz que Deus mandou um chefe do exército do céu. Josué, antes de entrar em Jericó, ele encontra um homem com a espada desembainhada e ele fica sem saber quem é. Ele diz: ei, você é nosso ou é nosso inimigo? Ele disse: não, eu não sou inimigo, eu sou príncipe do exército do Senhor. E vá logo tirando a sandália dos pés, porque o lugar é santo. Vai tirando aí a sandália de couro de jacaré do Egito, vai tirando a sandália de couro de crocodilo, porque você vai pisar em lugar santo, aonde a presença de Deus chega, o lugar fica santificado. Aonde tem a presença de Deus, o ambiente se santifica com a presença dele. No ministério de Josué aconteceram 4 milagres que ficaram marcados na história. O primeiro milagre, a travessia do Jordão. Quando Moisés chegou diante do Mar Vermelho, eu preciso contar isso para vocês. Moisés recebeu a ordem de Deus para tocar no Mar Vermelho com o cajado. Quando foi para Deus abrir o Jordão, Deus fez diferente. Deus disse: Josué, hoje eu estou decidido a lhe engrandecer diante do povo. Irmãos, isso aqui é muito forte, isso é uma revelação da Bíblia. Sabe que tem pessoas que Deus resolve engrandecer elas na terra? Josué foi um desses tipos de pessoa. Deus disse: hoje eu vou lhe engrandecer diante do povo. Mas para que eu lhe engrandeça, eu preciso fazer um milagre grande. E qual era o milagre? Deus disse que ia abrir um caminho nas águas do Jordão. E no dia que o Jordão estava cheio pelas suas ribanceiras, a diferença do Mar Vermelho é que para o Jordão é que Moisés tocou no Mar Vermelho com o cajado. Josué foi diferente. Deus disse: você vai mandar os sacerdotes pisar na água. Quando eles pisarem a planta dos pés com a arca da aliança nos ombros, que é a minha presença, aí eu vou abrir o Jordão. E Deus abriu o Jordão. Foi o primeiro milagre diante de Josué, dos olhos de Josué e diante do povo. Aí o povo ficou tão impactado quando viram o Jordão se abrir, porque primeiro, irmãos, Deus precisa exaltar algumas pessoas para se tornarem respeitadas e honradas. Aí disseram para Josué: da forma que obedecemos Moisés, nós vamos obedecer você. Então somente o Senhor seja contigo. E Deus tinha dito para Josué: como fui com Moisés, eu vou ser com você. Então o ministério de Josué estava garantido. Irmãos, quem tem a presença de Deus está com o ministério, está com a vida, está com a família garantida. Deus que tenha perrengue, que tenha adversidade, mas a promessa de Jesus foi essa: eu vou estar com vocês todos os dias das vossas vidas, até a consumação dos séculos. Primeiro milagre, a abertura do Jordão. Segundo, a queda das muralhas de Jericó.
Agora é interessante que a cidade de Jericó não era uma cidadezinha comum. Até hoje em Israel, naquela região da Palestina, existe um sítio arqueológico, que inclusive vários arqueológicos foram lá fazer escavações desde o ano de 1500 que se faz escavação. E uma das coisas que a arqueologia provou, aquilo que a Bíblia já prova para nós, porque nós crentes não precisamos que a voz dos caras que escavam a terra, dos arqueólogos, venha bradar para a gente crê por fé. Se a Bíblia disser que um grande peixe engoliu o Jonas, a gente está aqui e diz: eu creio. Se a Bíblia disser que Daniel dormiu dentro de uma cova cheia de leões, você diz: eu creio. Se a Bíblia diz que os servos de Deus na Babilônia se alimentaram 10 dias com legumes e ficaram fortes e rosados, a gente crê porque nós cremos por fé. O homem natural crê por obras. Então a arqueologia, pastor Marco, provou em pormenores que existiu essas muralhas chamadas muralhas de Jericó. As muralhas de Jericó eram conhecidas na época como muralhas intransponíveis. Elas tinham 4 quilômetros de distância que arrodeava a cidade. Alguns lugares das muralhas, a arqueologia prova que ela tinha chegado a 12 metros de altura. Eram altas. Havia o primeiro muro que protegia a cidade nas proximidades do Jordão, das enchentes. O segundo muro era o xodó dos moradores de Jericó. Eles se sentiam seguros, porque eles achavam que as muralhas eram intransponíveis, ninguém ia ultrapassar elas. Agora é interessante que a cidade de Jericó não era uma cidade comum. A Bíblia diz aqui no capítulo 6, versículo de número 3, a seguir 2 e 3, que nela havia um rei. Sempre os reis governavam nações. Jericó era diferente. Jericó era governada por um rei. A cidade que tinha rei, que tinha organização. E no versículo 2 diz assim: o Senhor disse a Josué: eu vou dar nas suas mãos Jericó, o seu rei, os seus homens fortes e os seus homens valentes. Sabe o que é que eu aprendo aqui? Israel acabou de entrar na terra prometida. Deus tinha prometido a Abraão, Isaac e Jacó essa terra. Eles entraram, passaram o Jordão. Não era para eles agora estar felizes, descansando, mas apareceu, foi a cidade de Jericó diante dos olhos deles. Apareceu, foi uma cidade com os muros de 12 metros de altura. E tem mais, os muros de Jericó, alguns lugares chegavam a ter de largura 8 metros de largura. Dava para passar, dava para um carro, o chamado cavalo de pau em cima dos muros. Era super largo, era super potente. E esse foi o desafio de Josué, de transpor aquelas muralhas. Agora, irmãos, vamos olhar uma coisa. Josué não chegou ali com a equipe dele com explosivo, não havia dinamite para derrubar os muros. Mas Deus tinha o projeto, e no projeto de Deus tem alguns elementos humanos. Primeiro, tem grito. Irmão, se o camarada crente não se acostumar com barulho, ele está feio na fita. Porque barulho faz parte até do ritmo do céu. Só quem viu o céu em silêncio foi João, só por meia hora. Porque tinha que haver uma revelação sobre a abertura do livro. Mas em parte alguma você vai ver céu em silêncio. É serafim gritando santo, é querubim gritando santo. É um barulho fora do comum aqui na terra. É por isso que eu digo que quem faz o culto é você. Quando você decide cultuar, adorar, fazer seu barulho para Deus, aí a graça começa a envolver você. Deus deu a planta do projeto a Josué. Eu já construí algumas coisas, e a gente que pega para olhar a planta, você às vezes não entende não. A Lídia, minha filha, ela é boa de entender planta, né, Lídia? Ela pega o desenho. Se o senhor me contratar, a minha construtora, para fazer uma casa para você, quando o senhor arquiteto me der a planta, ou o engenheiro, eu vou ficar olhando assim, vou ficar enrolado, porque eu não entendo de planta. Isso aconteceu com Josué. Deus deu a planta do projeto para derribar as muralhas de Jericó. Deus disse a Josué: primeiro, Josué, eu quero 7 sacerdotes, cada um com
uma buzina feita de chifre de carneiro. Não quero chifre de rinoceronte, não quero chifre de boi, tem que ser de carneiro. Por quê? Porque o projeto de Deus não pode ter adulteração nem alteração. O projeto de Deus tem que ser fiel. Irmãos, Deus não se encanta com coisas espantosas. Deus se encanta com a obediência. Eu vou falar daqui a pouco sobre a queda dos muros. E já quero adiantar que quem fez os muros cair não foi o grito do povo. Apesar do grito fazer parte do projeto, quem fez os muros de Jericó cair foi a obediência ao projeto que Deus instituiu na mão de Josué. Deus disse no projeto é para ter grito, porque eu gosto de barulho. Pastor, está na Bíblia. Ei, você já leu o Êxodo 20? Deus disse para Moisés, capítulo 19 de Êxodo, Deus disse para Moisés: Moisés, desce lá. Moisés estava no monte com Deus. Desce lá e diga para o meu povo que se santifique 3 dias. Não toque no monte, não se achegue a mulher, se santifique, lava as vestes. Era uma forma de santificar no Velho Testamento. Que eu vou descer diante deles e vou falar com eles. Sabe qual era a ideia de Deus, pastor Marco? Biblicamente, era verbalizar a sua voz. Porque até então, só quem ouvia a voz de Deus era Moisés. Deus queria que o povo ouvisse a sua voz audível. E no 3º dia, bem cedinho, Deus gosta de fazer as coisas cedo, com pressa, com excelência. A Bíblia diz que Deus desceu no Monte Sinai. E o monte começou a fumegar e a cambalear como um ébrio na hora que está bêbado. E um barulho de buzinas começou a ecoar. E sabe qual foi a reação do povo? Moisés, nós vamos morrer com esse barulho que Deus está fazendo. Está na Bíblia. Êxodo 19 e 20. Fale você conosco, Moisés. E não fale Deus, porque a gente está assombrado com esse barulho que Deus está fazendo. É a mesma coisa de você chegar num culto desse e começar a ver os irmãos fazendo barulho. Quem achou estranho quando você chegou na igreja? Seja sincero. Tem gente que acha estranho, que barulho é esse, mas tem gente que gosta. Eu congreguei numa igreja na cidade de Tubarão, mas a minha esposa viu a esposa de um irmão, ela não era crente. E eu cheguei na casa dela, ela disse: eu gosto, pastor Rinaldo, de ir para a igreja ali do bairro tal, porque lá tem muito barulho, tem muito movimento, tem crente marchando, tem profecia, e eu me sinto bem com isso, apesar de ainda não servir a Jesus. Ei, a presença de Deus faz parte do projeto da salvação. O projeto está na mão de Josué. Vamos lá. Trombeta, buzinas de chifre de carneiro. Tem mais. Tem grito, tem. Agora tem uma coisa também no projeto. Vamos fazer algo. Deus disse para Josué: vamos fazer algo para impressionar o rei, impressionar os valentes que estão dentro da cidade, os soldados, porque a Bíblia diz que eles se trancaram por causa do pavor de Deus. Disseram lá em Jericó: ei, aqueles hebreus, aquele povo que saíram do Egito, que acabaram com o Egito, que passaram no meio do mar, que passaram nas águas do rio, chegaram aí. E a Bíblia diz que Jericó ficou assombrado. O rei disse: feche as 12 portas de Jericó. Era 12 portas que a cidade tinha. Feche as 12 portas. Pegue os 34 atalaias que ficam nas torres de vigia dos muros da cidade e fique observando o movimento desses hebreus. Mas ninguém vai entrar e sair, porque nós não sabemos que povo é esse, o que é que eles têm de diferente. Irmãos, a presença de Deus vai causar pavor no inimigo. Eu vou profetizar que você não entendeu. Vamos lá. Primeiro, você tem a presença de Deus. Vou lhe provar. Jesus disse que você tem o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não crê, porque não conhece. Você tem esse Espírito. Esse Espírito transporta Deus em você. A Karen entra numa loja para comprar. Ninguém sabe que dentro de Karen está o Espírito do Deus eterno. Está o Deus da Bíblia dentro dela. Aí como é que Karen vai manifestar
está lá na loja, a presença de Deus, ela vai chegar lá e vai dar uma rodada assim. Vamos chamar ela de doida, porque tem a hora para tudo, né? Ela vai fechar os olhos lá na loja e vai ficar falando para todo mundo ver. Também não vai funcionar. Ela vai mostrar Jesus nas suas palavras, nas suas atitudes, no seu caráter. As suas atitudes revelam a palavra de Deus. Sabe o que é que o apóstolo João disse? Olha, se alguém diz que anda com Jesus, então deve andar como Jesus andou. Agora ficou pensando em como foi que Jesus andou. Atos 10, 38. Primeiro, irmã Karina, Jesus andou fazendo bem. Se eu tenho o Espírito de Deus, eu não vou andar fazendo mal para ninguém. Jesus disse, Lucas disse em Atos 10, 38 que Jesus andou fazendo bem. Segundo, Jesus andou cheio do Espírito de Deus. Jesus andou cheio dessa presença. Jesus andou cheio da presença do Deus. Ouviu-se uma voz após Jesus sair da água do batismo, que dizia: este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. E o Espírito de Deus desceu sobre Jesus. Agora Josué está estabelecendo o projeto de Deus. E no projeto tem uma ordem para eles darem uma volta por dia. E eles foram no primeiro dia, deram a volta como Deus ordenou. E Josué tinha dito ao povo: é hora de se calar. Eu vou entregar logo uma revelação pública aqui. Salomão disse no capítulo 3 de Eclesiastes que há tempo de falar, mas também há tempo de calar. Isso é uma revelação. Vou entregar, posso entregar? Vou entregar. Talvez você está estragando o projeto de Deus porque está falando antes do tempo, porque está abrindo a boca desnecessário. Não é hora. Deus disse: Josué, no projeto tem a arma chamada silêncio. Porque às vezes eu tenho que me calar. Quando eu estou calado, Deus está trabalhando por mim. Quando eu fico em silêncio, é porque Deus está trabalhando e foi ordem dele. No projeto tinha silêncio. No projeto tinha trombeta de chifre de carneiro. E no projeto tinha uma caminhada 6 dias seguidos. É por isso que eu vou tornar a dizer que quem fez os muros cair não foi só os gritos, foi a obediência. Os gritos faziam parte do projeto. Ah, pastor, não estou entendendo. Quer dizer que eu já estou na campanha, estou na mão de Deus, então é só esperar que Deus... Não, olha o dedinho, ó. Tem coisa para você fazer no projeto. Sabe o que é que Deus conta com você no projeto do milagre? Conta com o seu posicionamento. Estou na posição, Deus disse, é para rodear. Eles começaram a rodear. Deus disse, é para se calar. Deus conta com o nosso posicionamento dentro do projeto dele. Porque quando estamos posicionados dentro do projeto de Deus, Deus está trabalhando. Ei, a verdade, escute. Se Deus quisesse ter andado lá de cima da sala, uma piscada no olho assim, e as muralhas cair, Deus tinha feito. Mas Deus não trabalha só. Deus não é exclusivista. Deus trabalha com pessoas. Deus trabalha com anjos. Deus tem 5 tipos de filhos. Os anjos, que são filhos por criação. Deus tem Jesus, que é filho por geração, gerado de Maria. Deus tem Israel, que são filhos por adoção. E Deus tem a igreja, nós entramos aí, que somos os filhos, que fomos adotados por eles, que fomos comprados, que fomos trazidos, enxertados na videira. Todo aquele que o aceitar, Deus deu o poder de ser chamado filho de Deus. Então Deus tem filhos, Deus tem projeto, Deus tem ideia. E nos projetos de Deus, a humanidade faz parte. Por isso que Deus chama Josué. Por isso que Deus chama os sacerdotes para o projeto, aqueles que haveriam de interceder. Por isso que Deus dá o projeto. E irmãos, o projeto de Deus começa a ser executado. Olha só, sacerdote andando em silêncio, e lá dentro da
das muralhas de Jericó. Está todo mundo assombrado. Você pegou a revelação? Enquanto você está dentro do projeto de Deus fazendo, Deus está trabalhando por trás dos bastidores. Ei, do céu Deus já estava com o projeto pronto, olhando para executar. Um dos arqueólogos que fez escavação nos restos das muralhas de Jericó, ele passou muitos anos intrigado. Por que é que as muralhas não caíram na condição de alguém empurrar elas para fora, elas caíram para dentro? Porque Deus foi quem empurrou as muralhas de Jericó. Foi Deus quem empurrou, as muralhas caíram quando o povo gritou. Irmão, um grito não assusta nenhum cachorro às vezes. Um grito às vezes não assusta nenhuma criança. Mas o grito do povo, por ordem de Deus, em uma questão de obediência, fizeram os muros se rachar. Se você está dentro do projeto, as muralhas da sua vida vão cair. Vão ter muro para Jesus derrubar. Eu vou mostrar para vocês uma coisa interessante. Isaías 45, versículo 1, 2 e 3. Deus disse: eu vou sair na sua frente, vou fazer 4 coisas. Primeiro, vou endireitar os caminhos tortos. Segundo, eu vou quebrar os portões de bronze. Terceiro, vou despedaçar os ferrolhos de ferro. E em quarto lugar, vou lhe dar os tesouros escondidos. Isso faz parte do projeto de Deus para a sua vida. Você sabe quem é que enriquece o ser humano e empobrece? Deus, porque faz parte do projeto. Sabe por que é que tem dia que você está forte na fé, orando, jejuando, lendo Bíblia? Tem tempo que você está capengando, pedindo a Jesus para chegar no culto e Deus renovar você? Faz também parte do projeto de Deus. Para você não se achar autossuficiente e deixar de depender de Deus, eu vou profetizar que as muralhas da família vão cair, as muralhas da inveja, da maldição, Deus vai fazer elas cair por terra por causa de uma simples coisa: a sua obediência ao projeto. Pastor, quer dizer que eu vou chegar lá onde tem uma muralha e vou rodear? Irmãos, isso foi um projeto nos dias de Josué. Hoje não precisa. Hoje você pode jejuar, você pode descer na oração, você pode pedir ajuda a alguém para orar por você que fala a mesma língua, que os projetos começam a ser estabelecidos e Deus começa a agir por você. Agora nós precisamos entender que Deus criou o projeto, criou a equipe do projeto, mas nunca tirou o olho do projeto. Deus ficou trabalhando nos mínimos detalhes. Quando chegou no 7º dia, Deus disse: agora vocês vão dar 7 voltas, porque é hoje que as muralhas vão cair. Irmãos, quando chega a hora do milagre, eu tenho até dó do inferno que zomba de você, que critica de você. Eu tenho até dó de quem está rejeitando você. Irmãos, o povo rejeita a gente por aquilo que nós temos. Nós somos rejeitados, vocês não imaginam como. Se acostume com isso, porque rejeição também faz parte do projeto. Eu cheguei numa loja uma vez, contei para minha esposa, para encher o pneu da minha bicicleta, o cara quase dá em mim. Se eu chegasse com uma caminhonete importada com teto solar, ele chamava eu de seu Erinaldo. Mas eu fui numa bicicleta e disse: só posso encher aqui? Ele quase me engole. E eu, como o transporte de Jesus em mim, saí, fiquei irado, assim, revoltado. Eu me lembrei que era crente. Eu digo: eu transporto Jesus, vou sair daqui bem caladinho. Ei, a rejeição é treinamento de Deus em você. Tem muralha para Deus derrubar na sua vida. Eu quero pedir para a Karina se preparar, que eu não vou mais pregar, por aqui tá bom. E pedir permissão para o pastor e para a pastora, para você ficar de pé. Agora, se não tiver nenhuma muralha para Deus derrubar, se senta. Só enquanto Karina se prepara, nós vamos cantar só um pedacinho de um. Esse é forte, viu? Se você pegar isso aqui, você está aprovado, viu? Eu sei que os problemas vão surgir. Fala maior. Eu sei que provações virão.
mas põe a tua fé no intercessor que é Jesus, que sempre lhe estende a fortes mãos. Esse hino é profético, viu? Sei que as muralhas do temor, pegou, viu? Isso aí. Hão de intimidar teu ser, mas põe a tua fé no intercessor que é Jesus, e as barreiras tu irás transpor. Levanta a mão pro céu, vá. Pois não há barreira para aquele revestido do poder que vem de Deus. Ele sabe, olha, as mais altas barreiras. Segura o som aí, segura o som. Levanta só a mão direita assim, diga assim comigo. Pois não há barreira. Dá pra melhorar, vamos de novo, vamos lá. Pois não. Já pegaram aqui no altar, vamos lá. Para aquele, pode pegar. Do poder que vem de Deus destruindo o coral. Vamos repetir com a mão levantada, vamos lá. Pois não há. Eu estou sentindo que vai cair barreira de mal. Para aquele revestido. Segura aí, Karina. Meu Deus. Aleluia. Nós vamos encerrar agora assim, ó. Sei que é tão disponível este amor que Jesus tem pelos seus, dando livramento em plena luta, em plena dor. As mais altas barreiras tu irás transpor. Para terminar, levanta a mão, vamos lá. Não há. Aleluia. Vai cair barreira grande, barreira média e barreira pequena. Pastor Marco, você sabe o respeito que eu tenho pelo seu ministério e pela pastora. Eu vou dizer uma coisa e quero que essa igreja seja testemunha. Sabe por que a obra aqui está viva e está funcionando? Por causa do projeto dele. E vocês estão cumprindo a risca, pastor. É por causa do projeto. E tem coisa que para os homens parece anormal, ou fora de ética, ou fora do contexto da realidade. Mas é o projeto. É o projeto. É o projeto. Está dentro do projeto. Vamos lá, Karina. Dá um microfone para Karina. Dá um microfone aqui para Karina. Aleluia. Obrigado. Opa. Aleluia. Canta aqui em seguida agora. Deus tem algo para você aqui nessa noite. Glória a Deus. Aleluia. Eu estou cheio dele aqui. Mas eu estou sentindo ele aqui. Eu estou sentindo ele aqui nesse lugar. É Deus. Aleluia. Deus é Deus de livramento. Ele está na frente, como general de guerra. Aleluia. Pelejando pela tua casa. Deus sempre abre, olha aí, uma porta para livrar. Olha o livramento aí chegando. E preserva o mundo inteiro. Aleluia. Se o escolhido nele está. Aleluia. Deus não lhe deixa nem. O Espírito de Deus está na casa. Por um minuto fracassar. Glória. Te dá o momento certo que precisar.
Obrigado, Jesus. Destrói teus inimigos e põe anjos pra Olha aí. mostrar a saída. A muralha vai cair. Quando escape com favor, A muralha vai cair, Karina. preservando sempre a tua vida. Escuta, escuta. Porque pra livrar o justo, Deus destrói uma cidade e faz cair ao chão. Deus é sempre fiel pra livrar o servo seu. Eu vim aqui para dar lugar a ele. Vai dando lugar. Vai dando lugar. Vai adorando. Vai adorando. Vai adorando ele. Vai adorando ele. Vai adorando. Ele é fiel. Ei, vai adorando porque a adoração faz parte do projeto. Já tem alguém entendendo ali que está dentro do projeto. Quem está no projeto adora, 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 adora. Sempre fiel, jamais deixa você fracassar. Sempre fiel. Não te deixa para trás olhar. Olha aí. Sempre fiel, te dá força e na luta faz você cantar. Deus é sempre fiel, te dá força pra vencer, te faz passar pelo fogo, ainda sobreviver. Não te deixa ferir. Só pra você seguir. Vá gritando aí pelo céu. Jeremias 33:3, clama a mim. Põe anjos pra E eu responder-te-ei. dando escape com favor, preservando sempre a tua vida. Glória. Porque pra livrar o justo, Deus destrói uma cidade e faz cair ao chão. Deus é sempre fiel pra livrar o servo seu. Olha aí que coisa linda, glória. Vai recebendo, vai batizando Jesus com o Espírito Santo. Vai batizando com o Espírito Santo com fogo. Vai batizando, Deus vai batizando com o Espírito Santo e com fogo. Vai recebendo azeite, recebe a presença dele. Há uma presença que quebra muralha, que derruba as barreiras. E nos espinhos te levanta, não te deixa ferir. Seca as águas, faz caminho só pra você seguir. Sempre fiel, jamais deixa você fraco. Vai aí. Sempre fiel, não te deixa para trás. Meu Deus. Sempre fiel, te dá força. Vai recebendo a graça desse Deus fiel. Deus é sempre fiel, te dá força. Meu Deus. Te faz passar pelo fogo, ainda sobreviver. E nos espinhos te levanta, não te Ô, glória. seca as águas, faz caminho só pra você seguir. Só pra você seguir. Aleluia! Eu disse para vocês que Deus fez 4 milagres no ministério de Josué. Primeiro milagre, travessia do Mar Vermelho. Segundo, queda da muralha. Terceiro, Josué 10:11. Deus fez uma chuva de granizo chover do céu para matar os cananeus inimigos de Josué e de Israel. E em quarto lugar, você sabe disso, eu quero orar por você agora. Ei, a Bíblia diz que Josué precisava vencer uma batalha. E ele deu ordem, porque Deus estava com ele, para o sol parar e a lua se deter. E o resultado foi extraordinário. Quem tem comunhão com Deus tem autoridade para mexer em projetos até da natureza, quando Deus permite. Deus estava cuidando dos detalhes do projeto. Eu quero fazer uma pergunta para orar e encerrar a minha oportunidade aqui. Quem tem um projeto seu apresentado para Deus agir nele? Quem tem um projeto? Fica a mão levantada, Deus vai trabalhar. Deus vai trabalhar. Vá. Pastor, meu projeto está travado lá no banco. Tava! Deus vai destravar o que está travado. Eu estou falando debaixo do temor do Espírito de Deus. Projetos apresentados a Deus. Sabe por que você tem esse projeto? Vou lhe explicar. Porque primeiro ele foi projetado lá em cima. Pastor, não diga isso, não digo.
Quando Samuel foi ungir Davi para ser rei de Israel, na primeira unção, já preguei aqui que ele foi ungido 4 vezes. A primeira coisa que Deus falou através a respeito de Davi, antes de Samuel aparecer na história, Salmo 89, 20, Deus disse: eu achei Davi, escolhi aqui em cima e com o meu santo óleo ungi. Sabia que esse negócio, essa empresa, essa loja, esse negócio aí que você tem, Deus colocou, tem gente até que sonhou, meu Deus. Tem gente aqui que tem um projeto porque até sonhou, pediu conselhos para alguém que sabe que vai dar certo. Ei, nós estamos na campanha para a muralha cair. Uma pergunta para os irmãos: inveja é uma muralha? Não, pastor, não, tem gente que mata essa planta só em olhar. Chega lá no seu comércio, pisa lá e diz: tomara que não venda nada. Aí o anjo de Deus está com a espada desembaada, olhando, dizendo: eu vou agir. O anjo não age porque não era a hora, mas chegou a hora da ação de Deus, Marco. Chegou a hora da ação de Deus. Nós vamos orar, vai cair muralha grande, muralha média, muralha pequena. Problema grande, problema médio e problema pequeno. Vocês estão pensando que Deus não está com o olho de fogo sobre os crentes que andam dentro do projeto? Você pode estar todo arrebentado aí passando a maior luta, mas você está dentro do projeto dele. Deus sabe quantas vezes você tocou esse teclado com tantas dificuldades, que se dependesse da sua estrutura você nem se sentava aqui. Mas faz parte do projeto dele. Faz parte. Ei, tem gente aqui nessa igreja hoje, no culto de hoje, se dependesse da estrutura dela, não estava nem aqui. Mas Deus trouxe por causa do projeto. Só você sabe o fardo. Você está aqui, mas a mente está lá. Deus está me revelando agora aqui. Ei, descansa o coração, porque tudo isso está no pacote de Deus. Tudo isso está no projeto dele. Agora nós vamos orar. Vou pedir para os obreiros estender as mãos para cá, por favor. Curve sua cabeça, você que está aí embaixo, por favor. Deixa Deus dar uma revisada aí no projeto. Deixa. Isso, Deus está revisando o projeto. Tem algumas coisas no projeto, Deus está me dizendo que vai mudar. Ei, Deus vai dar uma melhorada no seu projeto. Então na Bíblia está: os pensamentos de Deus são maiores e melhores do que os nossos pensamentos. O projeto que já nasceu dele não vai ter alteração nem para mais nem para menos. Mas o projeto criado pelo seu intelecto, que vai lhe dar um prejuízo lá na frente, Deus vai mexer nele. Ai. Mas vai dar mais certo do que você imagina. 13 pessoas que estão neste culto, que parece que o mundo desabou sobre você. Nada mais dá certo nesses últimos 90 dias. Calma, faz parte do projeto. Fecha os olhos, eu quero orar por você, Deus. Oh, presença gostosa do Deus da Bíblia. Presença gostosa do Deus que falou com Josué. Presença gostosa desse Deus que faz a gente pular, a gente gritar, a gente extravasar. A alegria do Espírito Santo. Oh, meu Deus, nós estamos numa campanha contra as muralhas do Jericó da vida. Jericó, com as suas muralhas precisam cair, Senhor. A muralha do casamento, Deus, esse casal, meu Deus, que está pensando em jogar tudo para cima e embora, Deus, trabalha. Quebra o muro, derruba o muro agora. Esse projeto, Deus, revisa esse projeto agora, em nome de Jesus. Deus, o projeto que o Senhor já aprovou, trabalha nele. Deus, esta pessoa que não está entendendo porque tudo está dando errado, trabalha. Visita o coração angustiado aqui nessa noite. Deus, eu queria que esta pessoa tivesse com a percepção aguçada agora. Faça silêncio, por favor. Segura o som aí. Eu queria que Deus abrisse o seu ouvido espiritual agora.
e você ouvisse no mundo espiritual o barulho de espadas, de guerras dos anjos de Deus contra os demônios. Eu já ouvi uma vez. Eu já ouvi o barulho da espada do anjo que fazia eu já ouvi. Deus abra a mente, o intelecto dessa pessoa, abra a visão espiritual para que ela veja o Senhor trabalhando agora. Espírito de Deus verdadeiro e poderoso, começa, Jesus, agora a olhar para dentro desta pessoa e tocar nela. Começa a trabalhar dentro dela. Deus, o projeto que o Senhor deu, trabalha, venha carimbar, venha assinar. Oh Deus, nós temos profetizado nessa tribuna que os projetos serão realizados. Estamos nessa campanha aqui, tem alguém orando e jejuando para o Senhor operar. Levante as mãos para o céu e dá glória e grita pelo nome de Jesus, porque Ele está na casa. Você acabou de ouvir a poderosa palavra de Deus com o pastor Erinaldo Silva. Uma produção Visão Vídeo, Facebook Marcos Visão, Instagram Visão.vídeo e o WhatsApp 47 99101 6019.